muito bacana poder estar aqui, é uma oportunidade muito legal. E espiritualidade sempre nos ajuda quando a gente está buscando um tema, quando a gente está pensando num tema. Mês passado, conversando com a minha esposa, eu falei, puxa André, eu estou sem ideia, não sei a respeito do que falar, né? São tantas coisas que a gente já falou e outras que tem a falar, a gente tem medo de ser repetitivo, mas o Evangelho é isso, a gente água mole e pedra dura para ver se a gente aprende. Ela falou, por que você não fala de pensamento e vontade? Pensamento e vontade é um tema legal, fala a respeito das formas de pensamento, né? Eu falei, poxa, mas eu não li nada a respeito disso ainda, estou meio inseguro, né, para falar a respeito. E aí o mês foi passando e a Andréa, minha mulher, há um tempo atrás, ela tinha recebido um livro que chama Bastidores da Prece. Esse livrinho aqui, escrito pelo André Santana, tem 130 e poucas páginas, é um livro que já não está sendo mais editado, mas é um livro muito legal. E ela recebeu um e-mail de uma casa espírita que estava distribuindo e fazendo esse livro de forma artesanal. E há um tempo atrás ela trouxe aqui para o Caritas e deu para a Maribel. Maribel leu esse livro e me encontrou aqui algumas semanas atrás e falou, poxa, olha, eu vou te devolver o livro que a André emprestou para casa, que não é emprestado, é dado, agora está aqui na biblioteca. E o livro é muito interessante, você poderia fazer uma palestra a respeito dele. Eu falei, me passa o livro, eu vou dar uma lida, quem sabe é uma boa ideia, né? E o livro fala exatamente sobre pensamento e vontade, e mais especificamente sobre formas de pensamento, que a gente vai entender o que é. E aí depois de ler o livro eu ainda passei à frente de um sebo, um dia ele estava comprando uma coisinha numa farmácia homeopática, desci, olhei no sebo e estava lá, Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano. É um livro bem interessante também, mas um livro assim, muito pesado, muito denso, um livro que eu não recomendo para que a gente leia no dia a dia, mas sim que a gente leia em forma de estudo. Esse sim é um livro que a gente pode ler de forma tranquila. Então está aqui no Cartas para quem quiser. Então, vamos falar a respeito de pensamento e vontade. Então, o que é o pensamento? Né? Pensamento é uma coisa meio difícil da gente definir, mas os estudiosos dizem que o pensamento está ligado a questões intelectuais, ele está ligado a uma ação do quê? Da nossa mente, né? Ele é criado pela nossa mente. Esse pensamento, quando é racional ou quando é imaginativo, vem numa forma de imaginação. Muito bem. Etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, pensar vem de pesar. E aí eles fazem uma analogia, né? Como se o pensamento pudesse ser um avaliador da realidade. Pensando, a gente avalia a realidade. Descartes, é um filósofo que todo mundo conhece e que diz que penso, logo existo. Eu sou um ser pensante, né? E a essência do homem é pensar. Então eu amo, eu odeio, eu duvido, eu sinto, né? E se eu penso, logo existo. Então, somos seres espirituais que pensam e existem, né? Se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico, químico, para que haja, para que exista um pensar adequado, a gente tem que ter as nossas reações químicas em ordem aonde? No nosso cérebro, no nosso órgão material do nosso pensamento. Nós precisamos ter as nossas sinapses, que são os contatos entre os neurônios, funcionando de forma adequada, para que a gente possa pensar de uma forma normal. A psicologia diz que a gente pode pensar de forma consciente ou pode pensar de forma inconsciente. E a patologia, que é a área da medicina que estuda as doenças, e estuda justamente os pensamentos o quê? Desequilibrados. E quais são os pensamentos desequilibrados? Eu posso ter um pensamento suicida, eu posso ter um pensamento maníaco obsessivo, eu posso ter um pensamento fóbico. Né? Então a gente tem que estar com o nosso pensamento em dia para que a gente tenha saúde da mente, consequentemente do espírito. Né? E é o próximo. Esse camarada aqui, Lúgor Facuri, Dr. Lúgor Facuri, é um neurocirurgião. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Campinas, lá na década de 90. Não sabia que ele participava do movimento espírita, sabia que era um camarada muito capaz. E ele escreveu um artigo sobre a evolução do pensamento. Esse artigo está baseado no livro, nos domínios aliás, nos mecanismos da mediunidade do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Então ele diz o seguinte,
que lá no início de tudo, né, no início do ser pensante, ele fala embriologicamente, ou de forma embrionária, quando os seres vivos iniciaram a sua jornada e começaram a buscar alguma coisa, principalmente a comida, eles começaram a pensar. E à medida que a gente foi evoluindo, à medida que a gente foi deixando os nossos instintos para trás, à medida que a nossa razão foi aflorando, aí a gente passou a usar o nosso pensamento como ferramenta de quem? Do espírito. Então, o nosso pensamento é ferramenta do nosso espírito. E o órgão de manifestação, o órgão físico, é o nosso cérebro, que recebe esse pensamento e consegue emitir as ideias através de palavras, ou escrevendo, ou de uma forma um pouquinho diferente que a gente vai ver depois. Bom, Emmanuel, lá no Pão Nosso, nos diz que pensar é criar. Isso é muito importante, né? Porque a pergunta é: o que eu crio através do meu pensamento? Que coisas eu crio? Que qualidade que eu dou para o meu pensamento? Para onde eu envio o meu pensamento? Então, se pensar é criar, a gente tem que pensar no que a gente está criando. Isso já gera uma reflexão bem importante. Bom, falando um pouquinho de pensamento, agora vamos falar da vontade. O que é vontade? Vontade é a minha intenção de desejar algo, de querer algo, de buscar algo. Para que a gente entenda melhor, vamos dar um exemplo. Imagine aí o celular, todo mundo tem o seu, né? Artigo comum hoje em dia. O celular tem lá o seu chip, que guarda as informações, os nossos telefones. Então a gente vai imaginar que o chip fosse o pensamento. Tudo está lá guardado. Tem chip que está vazio, né? Tem gente que não tem nada, que não pensa nada. Tem chip que está mais cheio, cabeça pensante. E à medida que a gente vai evoluindo, com várias vidas, nosso chip vai ficando maior. Então o chip está lá, o pensamento está lá. Só que o pensamento sozinho, ele também não faz nada. Ele precisa do quê? Ele precisa de vontade. E a vontade seria a minha mão no teclado, por exemplo. Se eu não fizer esse teclado funcionar, esse telefone não vai discar. E eu não vou conseguir emitir o quê? Uma onda eletromagnética que vai chegar até uma antena, que vai chegar até um outro telefone, uma pessoa que vai receber essa mensagem. Então, o chip é o pensamento, o telefone celular é como se fosse o nosso corpo físico, a nossa ferramenta que fala, que ouve, que escuta, e a vontade é como se fosse a minha mão, né, dando ação. Então, se eu não der ação, se eu não der vontade para alguma coisa, esse meu pensamento não vai a lugar nenhum, assim como o chip também não vai funcionar, não vai ser nada, né? E se a gente acredita, é tão fácil para a gente acreditar que esse aparelhinho consegue emitir ondas eletromagnéticas com uma rapidez incrível, que chega até um outro país, né? Por que a gente não vai acreditar que o nosso pensamento é capaz de fazer as mesmas coisas? E nós sabemos, através dos livros, que os amigos espirituais, os espíritos superiores, se comunicam aqui. De que forma? Através do pensamento, né? Nós aqui ainda precisamos dos nossos órgãos fonadores e auditivos, né? Temos dois aqui para ouvir, um para falar, sinal que a gente tem que ouvir um pouco mais e falar um pouquinho menos, mas precisamos disso, né? Precisamos disso ainda. À medida que a gente vai sutilizando a nossa matéria, a gente vai conseguir ouvindo, né? com a nossa mente, com o nosso perispírito, e a gente vai conseguir aos poucos chegar em patamares onde talvez a gente não precise tanto dos nossos órgãos materiais, né? Muito bem. Alguns falam que o pensamento ele vem do cérebro e que a vontade ela vem do coração, né? Então não adianta, eu preciso ter as duas coisas para poder atingir um objetivo. Muito bem. Então, se a gente pensar que existe um pensamento, que existe uma vontade, e a gente pensa que através desse pensamento, dessa vontade, a gente vai criar em torno de nós um campo vibracional, né, de energia, assim como tem energia eletromagnética lá do telefone, energia das ondas celulares, existe uma energia também em volta da gente que a gente cria através dos nossos pensamentos e através da nossa vontade. E são essas energias que vai fazer com que nós tenhamos uma marca registrada. Por isso que a gente é tão visível para os amigos e para os inimigos espirituais. Eles batem o olho na gente e já sabem o quê? Já sabem imediatamente o que a gente está pensando e como é que a gente está sentindo, né? E o que a gente está emanando
Então, no Burfakuri, lá no Mecanismo da Mediunidade, ele diz que, elaborando pensamentos, cada um de nós cria em torno de si um campo de vibrações, impulsionado por quem? Pela vontade, que estabelece uma onda mental que é própria, capaz de nos caracterizar como individualmente, ou seja, cada um de nós tem uma marquinha registrada. Por isso que é fácil dos nossos mentores nos acharem, né? Porque a gente tem lá um campo vibracional que é nosso, que é próprio. Claro que às vezes muda, se modifica. Muito bom. Falamos do pensamento, falamos da vontade, agora vamos falar da forma pensamento. O que é a forma pensamento? Ela é uma criação mental. Se ela é uma criação mental, ela é uma criação do espírito. Então o nosso espírito ele tem capacidade de se utilizar de energias que para nós não são visíveis, porque são fluídicas, e dar forma a esses pensamentos. Fazer com que esses pensamentos sejam claros, sejam escuros, sejam brilhantes, sejam bons, sejam ruins. E isso é capacidade de encarnado e capacidade de desencarnado. Quando a gente fala em forma pensamento, né, coisas que vão aparecer à medida que a minha mente vai plasmar, a gente fala, puxa, isso é um troço meio fantasioso, né? Eu não consigo visualizar isso. Eu também não sou vidente, nem clarividente. Agora, os videntes e os clarividentes têm isso muito claro, porque enxergam o tempo todo coisas boas e coisas ruins. Tem gente que fala, eu queria enxergar, mas esquece que não é só coisa boa que vai ver coisa ruim também. Então, nesse livro do Ernesto Bozano, que é um livro científico, diferente dos bastidores da prece, que é um livro mais tranquilo da gente ler, ele elenca uma série de clarividentes que passaram aí pela história e que descrevem essas formas de pensamento com muita propriedade, com muita tranquilidade, enxergam isso com muita tranquilidade, assim como a gente enxerga um corpo espiritual, a gente enxerga também, os clarividentes enxergam essas formas de pensamento. Muito bem. Interessante que eu tirei essa definição na Wikipédia, né? Que é a biblioteca geral da internet. Você fala, caramba, já tem forma pensamento? Já tem, né? Está lá. Porque está nos livros, né? Kardec falava a respeito disso. Kardec dizia que as formas pensamento, elas são como se fossem uma fotografia nossa, né? Então por aí a gente imagina. Por que é chamada de forma pensamento? Porque de fato ela tem forma. E o Ernesto Bozano caracteriza lá no livro dele que diz estranhamente simbólicas, né? As formas de pensamento, algumas delas elas são tão fiéis que elas representam verdadeiramente aqueles sentimentos que a gente traz dentro de nós, que a gente pensa, que a gente emana e que a gente plasma. Da mesma forma que a gente pega uma argila e modela com as nossas mãos, o nosso pensamento também modela essas energias fluídicas e cria formas, né? Como é que são essas formas? Por exemplo, a usura, a ambição, a avidez se apresentam como garras, né? Como garras de falcão. São imagens, né? Como se quisessem buscar um objeto. Pensamentos de afeição ou pensamentos de raiva que são dirigidos para alguém vão em forma de um projétil. Quando a gente está pensando demais, preocupado com alguma coisa, essas formas de pensamento elas ficam com um formato espiral na nossa cabeça. A cólera se assemelha a um zigue-zague de um raio, né? O medo se assemelha a jatos pardacentos, coisa marrom que a gente elimina, né? E energias de sensualidade muito pesada se formam com cores avermelhadas escuras. Tudo isso, gente, é descrição, está nos livros, né? Não está só nesse, está em vários outros. E a gente precisa tomar pé desse tipo de coisa para entender que todos nós produzimos isso, caminhamos com isso no dia a dia e precisamos saber o que queremos fazer com os nossos pensamentos. Muito bom. Essa imagem, que eu também tirei da internet, não sei se é verídico ou não, né? Tá lá um bocado de jovem, bebendo, com a garrafa na cabeça,
umas formas meio esquisitas lá atrás, né? Então é só para exemplificar o que um vidente estaria vendo numa situação de bebedeira, de bagunça, né? De responsabilidade, onde essas formas de pensamento podem aparecer. É interessante, gente, que nos livros eles dizem que essas formas, elas são como se fossem vidas artificiais, né? Elas têm vida própria porque elas são energizadas por nós mesmos. E à medida que a gente pensa, a gente produz ainda mais. E para onde a gente vai, a gente produz e deixa pedaços disso pelo caminho, né? Bom, de novo Ernesto Bozano, ele diz que as energias que nos rodeiam são altamente plásticas, modeláveis, como argila, e são sensíveis à ação de quê? Das ondas mentais, né? Eu não sei, alguém já deve ter assistido aqui alguma coisa a respeito das modificações da água e dos cristais da água através do pensamento. Há muito tempo atrás a gente já comentou, né, Luci? Então, se o pensamento tem a capacidade de modificar moléculas de água e cristais, isso foi provado em laboratório, em loco, cientistas fizeram, cientistas japoneses, a gente também é capaz de transformar essas energias, né? Quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias, condensando ou dispersando, ou seja, da mesma forma que a gente pode juntar lixo perto da gente, a gente também pode diluir ou juntar coisas boas, né? Dando-lhe formas, cores e brilhos que correspondem à natureza e à essência daquilo que a gente pensa. Kardec já dizia, eu já tinha dito, que as formas de pensamento são fotografias vivas daquilo que uma pessoa está pensando. Em relação à quantidade e à qualidade, isso é descrito aqui no livro do André Santana, Os Bastidores da Prece. Ele diz que existe quantidade e qualidade dessas formas de pensamento. Como isso é dosado, né? A qualidade delas vai depender, claro, da minha moral, né? De como está a minha moral. Essa forma de pensamento, ela vai ser boa, ela vai ser ruim, dependendo da minha moral, essa qualidade. E a quantidade, ela vai ser dada por quem? Pela minha vontade. Então, quanto mais vontade eu tenho, maior distância eu atinjo. É que nem a minha oração, né? A oração cai no pé. Se eu tiver vontade, se eu me ligar, se eu insistir, eu vou conseguir distâncias cada vez maiores. E assim são as formas de pensamento. Elas também atingem distâncias menores ou maiores de acordo com a vontade e de acordo com a qualidade, tanto as boas quanto as ruins. Imagens consecutivas é uma outra terminologia que ele usa no livro. A gente sabe que existem coisas que ficam na nossa mente e que são despertadas, né? Eles explicam até algumas síndromes, como a síndrome do pânico, por que ela é desencadeada em determinados momentos. Existem coisas que ficam na nossa mente arquivadas dessa existência ou de outras existências e que são às vezes disparadas em forma negativa. Quando a gente pensa muito numa coisa, a gente mantém essa ideia fixa, né? Então vejam vocês que a gente às vezes não precisa de obsessor, né? A gente põe sempre a culpa no obsessor. A gente não precisa, porque nós somos capazes de criar uma ideia fixa e uma forma de pensamento que vai ficar aqui me perturbando e impedindo que boas energias cheguem até mim. Então, essas ideias consecutivas, elas são como se fossem ideias fixas, que podem a qualquer momento ser disparadas e ativadas por situações diferentes. Todo mundo aqui já em algum momento pensou demais em alguma pessoa e aquela pessoa apareceu, pensou demais em uma situação, a situação aconteceu, ou sentiu um cheiro e se lembrou de uma situação passada, agradável ou desagradável, vivenciou uma determinada situação e lembrou. Isso está ligado com o nosso arquivo mental. São coisas que estão guardadas dessa existência e de outras existências e que disparam esse tipo de reação. Muito bem. Aquela história de matrizes energéticas e filiais eu não vou falar, porque é muito complicado. Quem quiser ler o livro. É um pouquinho mais complexo o negócio também, aqui não dá para a gente se alongar muito no negócio. Bom, vamos dar o
para que a coisa fique mais prática, né? Senão a gente fica muito na teoria, fica muito pesadão. Bom, o que acontece no centro espírita em relação a essas formas de pensamento? Então lá no livro ele dá um exemplo. Ele diz que no início dos trabalhos, durante a preleção, onde todos nós estamos aqui, cada um com a sua forma de pensamento que lhe é peculiar, né? E os amigos espirituais que aqui estão coletando essas energias do nosso ambiente, porque essas energias elas são coletáveis e mensuráveis, né? A gente acha que só dá para pegar água e terra, né? Que é coisa palpável, mas a energia também é coletável e mensurável, principalmente para eles que têm um cabedal de equipamentos que a gente nem imagina. Então eles coletam e guardam essas energias para que elas sejam usadas em momentos específicos. E ele dá um exemplo de um cidadão que está lá sentado durante a preleção e que tem uma forma, pensamento em volta dele toda voltada para o jogo. O camarada é um jogador quanto mais e vem na casa espírita, né, vem lá assistir a sua palestra, mas é um jogador ali. E as energias que são colocadas para ele durante a preleção, durante o evangelho, durante a oração, até chegam próximos desse campo vibracional dele, mas não penetram completamente, penetram só em parte, porque essa forma de pensamento consegue fazer o quê? Um bloqueio, como se fosse um capacete. E aí isso é tão forte, essa ideia é fixa e o jogo está lá na cabeça dele, quando ele vai jogar baralho, ou roleta, o que quer que seja, que no momento que ele deixa a casa espírita, todas aquelas energias boas e salutares que começaram a tentar penetrar no campo energético dele, vão deixá-lo. E o que vai ficar? Vai ficar aquilo que é a base dele, né? Aquela forma de pensamento que está ligada no jogo, ou está ligada no sexo, está ligada na bebida, ou está ligada em alguma coisa. E isso acontece com todos nós, né? Daí o nosso cuidado de chegar na casa espírita, ela se fala, né? Vamos esvaziar nossa mente para receber a oração, para que as coisas possam penetrar, porque a gente entra aqui às vezes com verdadeiros capacetes, né? Do nosso dia a dia, preocupação com o trabalho, com o dinheiro. Claro que tem um monte de coisa que nos aflige, né? É natural, mas a gente não pode criar esses capacetes, a gente tem que criar uma forma, pensamento que dê abertura para esse tipo de entrada de energia. E é muito interessante que durante o livro ele fala que as pessoas vão se ligando dentro dos ambientes, principalmente dentro da casa espírita, através do que ele chama de teia mental. E essas formas de pensamento, quando são semelhantes, de oração, de elevação, de tranquilidade, vão se juntando e fazendo uma coisa muito forte, muito bonita, muito bacana. Então esse foi um exemplo, né? A gente sai daqui e vai para casa. Eu brinquei aqui, né? Com que forma eu vou, com que roupa eu vou, né? Aquela música. Então com que forma pensamento que eu vou para minha casa, né? Eu vou com a mesma que eu entrei aqui, ou eu vou captar alguma coisa bacana e saio daqui mais tranquilo, levo essa energia, essa forma de pensamento para o meu lar, né, para higienizar o meu ambiente, carrego isso comigo, vou tentando me livrar. Isso é um processo, gente, isso é lento, né? Isso é muito demorado. E a gente tem que trabalhar com a gente mesmo. Bom, falei um pouquinho dessas teias fluídicas, né? E no livro ele dá uns exemplos também de como isso acontece, como essas formas de pensamentos vão se juntando e vão fazendo essa teia. Então, existiam duas senhoras na rua, uma senhora de quase 100 anos e a filha, estavam sem lugar para morar, sem comida, abandonadas aí ao léu. E aí vem uma determinada pessoa. E nesse momento os amigos espirituais estão tentando infundir energias positivas na cabeça de alguém que está passando, né, na mente, no pensamento, através de formas, pensamentos, para que a pessoa que vai passar do lado dessas duas senhoras se sensibilize e possa fazer algo. Vem uma primeira pessoa andando e a energia chega e a pessoa fala, puxa, duas senhoras, uma situação ruim, né, mas isso não é problema meu, isso é problema do governo, né, e muda de calçada e toca o barco. E vem uma outra moça, que eles de novo tentam se concentrar e infundir essa forma de pensamento, e a moça é receptiva, capta
conversa com a senhora e conversa com a filha. Puxa, por que vocês estão nessa situação? O que aconteceu? Posso fazer algo, né? E nesse momento, é muito interessante a forma que ele descreve. A mente dessa moça, com uma boa intenção, começa a se ligar através da mente, começa a se ligar à mente de outro amigo, pensando, puxa, fulano de tal, talvez possa ajudar, ele tem um albergue, talvez possa acomodar essa moça. Os amigos espirituais atuam nesse rapaz. E esse rapaz, quando é solicitado, entra em contato com ela, pensa num outro. E aí vai se formando o que ele chama de teia mental. E toda essa energia cria uma forma de pensamento que acaba por ajudar as duas mulheres. Isso tem participação direta dos amigos espirituais e, evidente, participação nossa, dos encarnados. Né? Esse é outro exemplo. E ele dá um exemplo de um casal espírita. Esse é bem bacana, é um casal espírita. E esse casal espírita saiu da casa espírita, teve lá uma preleção, chegou em casa, ligou a televisão e começou a passar uma matéria onde um criminoso estava dentro de um ônibus, tinha sequestrado o ônibus, e aquilo estava demorando horas, aconteceu lá no Rio de Janeiro, é fato mesmo, o livro descreve, e o casal lá assistindo. E de repente, um dos mentores espirituais, acho que o dele, desliga essa televisão, isso não vai ser bom, você já tem informação, não vivam isso, né? Vocês estão indo se recolher, não cultivem essa energia pesada e tal. Ele levanta e vai lá e pum, desliga a televisão. Desligou a televisão, vão os dois dormir e não fazem uma oração muito legal, aquela coisa meio maquinal, meio rápida e tal, e tem sonhos turbulentos, um sono que não descansa. No dia seguinte a mulher acorda e vai trabalhar. E vai para o ponto de ônibus. E quando ela chega no ponto de ônibus, já começa a não se sentir muito bem. Porque está com aquela ideia da noite anterior, carregou aquela energia e vai pegar o ônibus. E o ônibus chega. E dentro do ônibus, existem diversas pessoas que passaram um dia assistindo aquela tragédia, porque passou em todo lugar. E está todo mundo com a mesma forma de pensamento. E em cima do ônibus, tem uma grande energia que ali se condensou, uma grande forma de pensamento que foi originada de todas as pessoas que estão dentro do ônibus com medo, pensando. E aí os amigos espirituais estão assistindo isso e começam a tentar intervir, a quebrar essa teia, né? Com oração, com energia, enfim. E o que acontece? Algumas pessoas descem do ônibus, se desligam daquela forma de pensamento, daquela energia pesada, porque conseguem sair daquela vibração ou estão com a mente em outro lugar, e outras descem do ônibus apavoradas e vão passar o dia apavoradas. E isso vai acontecer durante um dia inteiro, às vezes durante uma semana inteira, e vai originar problemas de ansiedade, estresse pós-traumático, medo, síndromes do pânico, enfim. E aí a gente começa a entender como que um desequilíbrio de pensamento vai acontecendo, né? Então, os grandes responsáveis somos nós, né? Nós somos os donos do nosso pensamento. O pensamento é para criar, né? Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente toma contato, muito cuidado com aquilo que nós trazemos para a nossa mente, e muito cuidado com aquilo que a gente cultiva, principalmente, para que isso não se condense e ali fique. Um outro exemplo. É complicado, né, gente? Parece um negócio meio do outro mundo, né? Meio alienígena, mas não é, né? Ele dá um exemplo de que essas formas de pensamento, essas energias podem ser captadas. E assim como aqui no Centro Espírita as energias boas foram captadas dos irmãos para serem reutilizadas, os malfeitores espirituais também se dirigem a alguns lugares para captarem energias ruins, negativas, para usarem para o mal, né? Eles também têm essa inteligência e também têm essa capacidade e também têm equipamentos para captar. Então eles vão para o shopping, por exemplo. Por que no shopping tem muita cobiça? Tem muita inveja,
tem muito desejo, tem muitos ciúmes. Isso é um prato cheio. E aí, sem demora, de uma forma muito rápida, o livro descreve, eles enchem logo os recipientes energéticos e se encaminham lá para os lugares onde eles vão fazer uso dessas energias. Então, em shoppings, em festas, em baladas, em reinos, né? Em ambientes onde eles sabem que vão encontrar energias, formas, pensamento propícias para que eles estejam utilizando. Muito bom. Então, não tem receita de bolo, né, gente? Se a gente sabe que pensamos, temos vontade e temos a capacidade de criar formas, pensamento, nós temos que ter possibilidade de combater essas formas que são ruins e que com certeza vão estar perto de nós. Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós temos inimigos do passado, às vezes inimigos aqui nessa vida mesmo, né? E essas energias, elas são dirigidas e são captadas. Então, que medidas que a gente pode tomar? Aí eu entendi por que o livro chamava Os Bastidores da Prece. Porque é prece, né, gente? É oração. A oração vai ser a nossa principal ferramenta. E a gente vê que no livro, nos momentos que algumas pessoas estão afetadas e doentes por conta dessas formas de pensamento, os amigos chegam em oração. E a oração tem a capacidade de eliminar isso. Da mesma forma que isso é criado, isso não é vivo, né? Uma vida artificial, como eles dizem, isso pode ser eliminado. Então é a oração diária, é o evangelho no lar, né? É nesse momento que a gente higieniza o nosso ambiente, higieniza o nosso pensamento. É trabalhar no bem, é vibrar no bem, é tentar exercitar a caridade. Porque quando se tem amor, né, no coração, a gente consegue ficar um pouco imune desses ataques. Não completamente livre, porque tem coisas que são permitidas por Deus, que são necessárias para o nosso aprendizado. E que às vezes chegam até nós na forma dessas formas, né? Às vezes encaminhado e instruído por obsessores, por espíritos inferiores. Mas é assim que acontece, né? Então, conclusão, vou ler para vocês. Satya Sai Baba, um guru, que já dizia muito tempo atrás, na década de 60, nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Através do pensamento constante, o ideal fica impresso em nosso coração. Quando fixamos sempre nossos pensamentos no mal que os outros fazem, nossa mente fica poluída pelo mal. Quando, ao contrário, fixamos nossa mente nas virtudes ou no bem-estar dos outros, nossa mente é purificada do mal e acolhe somente bons pensamentos. Nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa totalmente dedicada ao amor e à compaixão. Os pensamentos que cultivamos modelam nossa natureza. Então, assim como somos aquilo que comemos, somos aquilo que pensamos também, né? Então, é um alerta para que a gente atente em que estamos pensando e o que estamos criando. Porque a partir de hoje a gente sabe que estamos criando formas, né? E essas formas nos acompanham, aumentam de tamanho se eu continuo insistindo no mal, no erro, nos pensamentos de raiva, né? De tristeza, de rancor. Tudo isso é retroalimentado. Então, quando a gente está nessa situação, né, tomado por uma forma de pensamento muito negativa, a gente nem precisa de obsessor. O obsessor fala, ó, aquele lá está envolvido em pensamentos materializados o dia inteiro, só pensa em comprar, em roupa, em carro. Aquele outro está ligado no vício do jogo, então não dá trabalho, esse aí já é voto vencido, né? Vamos pegar outros, né? Aqueles que estão com a luzinha lá. Então, nós possamos fortalecer as nossas mentes, os nossos pensamentos, principalmente através da oração, que é uma das melhores ferramentas que a gente tem. Obrigado pela atenção.